certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento. Pai, momento tão precioso. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos proveito dele. Senhor, a sairmos daqui transformados, a sairmos daqui, Senhor, orientados, crendo no que a tua palavra está nos dizendo. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo a nos transformar esta noite de dentro para fora. Senhor, a partir do nosso interior, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, o primeiro personagem é um homem rico. Certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, ou seja, roupas caras, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aqui nós vemos um estilo de vida que poucas pessoas têm, mas muitas vezes nós desejamos. Poucas pessoas podem viver assim, mas muitos desejam viver assim. Ora, qual de nós nunca desejou se vestir melhor? Né? Quem aqui não gostaria de essa noite mesmo estar vestido melhor? Estar com a melhor blusa, uma melhor calça, talvez um melhor sapato, um melhor tênis. É um dos desejos que nós temos. Ah, se eu pudesse ir em qualquer loja e escolher qualquer roupa. Todos nós desejamos isso. Quem de nós não gostaria de ter dinheiro suficiente para ir em qualquer restaurante, né, conhecer, provar comidas diferentes? Eu já disse, rapaz, se eu tivesse muito dinheiro, dos destinos do meu dinheiro seria comida. Eu ia sair por aí provando carne, frutos do mar, McDonald's e muitas outras coisas. Nós desejamos isso. E porque nós desejamos isso, sabe o que acontece? Nós começamos a pensar em maneiras de alcançar isso aqui. Nós começamos a desejar outro tipo de trabalho que possa nos dar mais dinheiro. Nós começamos a pensar em estudar mais para conseguir um trabalho melhor que possa nos dar condições de alcançar tudo isso. E muitas vezes, nesse afã de trabalhar melhor, de estudar melhor, o que nós vamos deixando para trás? Muitas vezes vamos deixando a área espiritual para trás. Não temos mais tempo para ler a Bíblia, não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para congregar, não temos mais tempo para conversar com pessoas que são importantes para nós. Então, esse rico, ele representa o que muitos querem, o que muitos desejam. Mas Jesus fala de um outro personagem. Ele diz que havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Esse segundo personagem é exatamente o contrário do primeiro. O primeiro é rico. O segundo, Jesus diz que ele é o quê? Um mendigo. É alguém que mendiga. O outro era coberto de púrpura e de linho finíssimo, roupas caríssimas. O segundo era coberto de quê? Não fala nem das roupas dele. Diz que ele era coberto de chagas, coberto de feridas, feridas abertas, podiam ser vistas no seu corpo. E qual era a comida dele? O primeiro se regalava esplendidamente, fazia festa todos os dias. E o segundo jazia na porta do primeiro e desejava não muita coisa. Ele queria pelo menos comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E ele só desejava, porque ele não comia. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Isso aqui já é o contrário. É o que muitos têm, mas ninguém deseja. São situações que nos incomodam. Não ter a roupa
que gostaríamos de ter? Muitas vezes ter um ferimento que nós não temos nem condições de tratar adequadamente. Não ter comida que gostaríamos de ter. Irmão, sabe o que é mais intrigante? É que ele se chama Lázaro. E Lázaro é a abreviação de Eleazar, que significa Deus ajuda. Deus ajuda quem? De que forma Deus estava ajudando Lázaro? Ao permitir uma vida sofrida daquela. Talvez você tenha passado por sofrimentos que não concordam com o fato de Deus prometer que está com você. Sofrimentos que não se encaixam com o fato de Deus dizer que te ama. Mas se Deus nos ama, por que Deus está permitindo essas dificuldades? Por que Deus concede bens a alguém que não teme a Ele? Deus concede conforto, Deus concede riqueza, Deus concede vestes, mas a mim, a você, que carregamos o nome de Deus, experimentamos privações, sofrimentos, enfermidades. Como é que se explica isso, meu irmão? Como é que você lida com isso, minha irmã? A solução é entendermos que essa vida não é o livro completo. Essa vida é apenas o primeiro capítulo de um livro chamado Existência. A partir daí o Senhor Jesus muda o ambiente. E ele começa a falar, a descrever esses dois personagens agora não mais antes da morte, não mais nesta vida, e sim após a morte. E a primeira surpresa que nós temos é que no verso 22 diz que aconteceu morrer o mendigo, pasmem, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa é a primeira surpresa que Jesus faz para quem o ouvia, especialmente para os fariseus. Quando Jesus descreve primeiro personagem, o rico, o fariseu se identifica com ele, porque aquilo era tudo que o fariseu queria ser. Quando Jesus descreve o segundo, o mendigo, o fariseu deve ter pensado, esse é um amaldiçoado. Esse é um homem castigado por Deus, ele sofre porque Deus castiga ele. E agora Jesus diz que o mendigo morre e os anjos vêm buscá-lo e levá-lo para o seio de Abraão. Na cultura judaica, o seio de Abraão significava o lugar de recompensas. O seio de Abraão significava o lugar de repouso, significava a própria presença de Deus. O que é interessante, irmãos, é que Jesus começa descrevendo o rico, depois o mendigo, mas após a morte. Você notou a inversão? Quem é que Jesus descreve primeiro? O mendigo. Não foi o próprio Jesus que disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? A solução para entender muitas coisas que nós como cristãos passamos nesta terra é olhar para o futuro, é olhar para o momento após a morte. Então essa é a primeira surpresa. Mas existe uma segunda ainda maior. Morreu também o rico e foi sepultado. Imagina um sepultamento de rico. Eu imagino mulheres de preto, usando óculos escuros, homens com ternos Armani, pessoas com lenços, bem educadas. Mas aqui não fala do rico sendo levado para canto nenhum. Não fala do rico sendo levado para o mesmo local, do mendigo. Para onde o rico foi? Verso 23 diz, no inferno. No grego, no Hades, mundo dos mortos.
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui nós começamos a entender o que é a perda da alma. A perda da alma, em primeiro lugar, é uma perda terrível. A perda da alma é uma perda terrível. Nós ouvimos muitas piadas sobre céu e inferno. E em muitas dessas piadas, o céu é descrito como um lugar chato, monótono, e o inferno é descrito como um local alegre, vivo, cheio de festas, cheio de cerveja, cheio de sorrisos, de diversão. Mas Jesus diz que o inferno é lugar de tormento. Tormento, sofrimento, em que o rico chega a implorar a Abraão, a quem ele chama de pai, que mande a Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Graças a Deus, porque Jesus falou sobre isso. Porque Jesus veio trazer revelação sobre a vida após a morte. E a vida após a morte, para quem perde a alma, é uma vida terrível, é uma vida de sofrimento, é uma vida de tormento. Em segundo lugar, antes, Abraão responde a ele. Nota que ele chama Abraão de pai. Por que ele chama Abraão de pai? Porque esse homem rico era judeu. E o judeu se orgulhava de ter Abraão como seu pai na fé, como seu pai espiritual. Os judeus descendem de Abraão segundo a carne, eles são descendentes de Abraão. E ele se orgulhava disso, ele confiava nisso. Os judeus chegavam a confiar que Abraão impediria que eles entrassem no inferno. Mas não é o caso, irmãos. Olha a resposta de Abraão para ele. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, segunda característica, o que significa perder a alma. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. A perda da alma é uma perda irreversível. Eu perguntei quantos aqui já perderam dinheiro. E acontece às vezes a gente perder dinheiro e reencontrar, né? Que nem o Alaécio. Reachar significa achar. Significa você achar de novo. Às vezes só você não lembrava onde é que estava. E você vai lá e encontra. Ou você recupera algum bem. Mas a perda da alma, ela é irreversível. Muitos acham que quando alguém vai para o inferno, você pode acender vela para ela. Você pode rezar para ela. E aí Deus vai mudar a pessoa de lugar. Deus muda de lugar. Mas é nesta vida, na próxima não. Não existe mudança de lugar após a morte. Foi o que Abraão disse. Os de lá não podem passar para cá. Os de lá não podem ajudar quem está aqui. E quem está aqui não pode ir para lá. Existe um abismo intransponível. É um destino selado. É algo que não pode ser mudado. É uma perda irreversível. Nós estamos acostumados a perder algo e depois recuperar, mas isso não se aplica à próxima vida. Não existe mudança de destino após a morte. É o que Jesus está ensinando aqui. Então, irmão, perceba como é grave, como é sério a perda da alma. Mas Jesus, ele nos dá uma boa notícia aqui no final.
Talvez você está se perguntando, pastor, mas por que o rico foi para o inferno? Ele foi para o inferno porque era rico? Ele foi para o inferno por causa das roupas que ele vestia, por causa das festas que ele fazia? Por que o mendigo foi para o céu? Por causa da pobreza? Quer dizer que pobreza salva? Irmãos, eu fiquei me perguntando isso. E eu encontrei uma resposta aqui. Por que um foi para o inferno e o outro foi para o céu? Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele se lembra da família dele. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa Moisés e os profetas? Abraão, ao se referir a Moisés e aos profetas, está se referindo às Escrituras. O que Abraão estava dizendo é, quando o rico pediu, pede a Lázaro, pede a alguém para ir lá, eu não quero, esse lugar é tão terrível que eu não quero que meus irmãos venham para cá. Eu não posso sair daqui, mas eu não quero que eles venham. Essa foi a mensagem de alguém que conhecia o inferno de perto. E quando se conhece o inferno de perto, não se quer que ninguém vá para lá. Manda alguém lá, manda alguém avisar, manda alguém dar testemunho. Mas Abraão disse, não precisa ninguém ir. Não precisa ninguém ressuscitar dentre os mortos, porque ele já tem um meio de não irem para aí. E sabe qual é o meio? Sabe qual é a maneira de eu e você não irmos, não perdermos a nossa alma? Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Ele já tem a palavra de Deus. Ouçam lá. O caminho para não ir para o inferno está aqui. E a boa notícia é que a perda da alma é uma perda evitável. A perda da alma pode ser evitada. E como é que nós evitamos isso? É ouvindo a palavra de Deus. Será que o rico entendeu isso? Parece que não. No versículo penúltimo, aliás, verso 29, 30, penúltimo mesmo, ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Você entendeu agora por que o rico foi para esse lugar? Porque nem depois da morte ele estava acreditando na palavra de Deus. Ele não acreditava no poder da palavra de Deus. Ele não acreditava na eficácia da palavra de Deus. Ele estava dizendo, não. Eu conheço meus irmãos, eles são parecidos comigo. Alguém tem que acontecer algo extraordinário. Se alguém ressuscitar, aparecer para eles, eles vão acreditar. Essa é a ideia de muitos. Essa é a ideia de muitos. Mas Lázaro ressuscitou, o outro Lázaro, e nem assim os judeus creram. O povo de Israel viu milagres de Deus, e nem assim creram. A resposta de Abraão é tremenda. Ele diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que Abraão está dizendo, jovem? É que se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ouvir ninguém. E você vai perder a sua alma.
Só existe uma maneira de não perder a alma. É ouvindo o que está escrito na palavra de Deus. É muito bom estar falando isso para jovens. Eu não tenho... Descobriram que existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência verbal, existe a inteligência matemática, existe a inteligência motora e existe a inteligência espacial. Inteligência espacial é a capacidade de calcular distâncias, encontrar endereços de forma fácil. E já faz tempo que eu descobri que essa inteligência aí eu não tenho muito, não. Eu não tenho muita facilidade de encontrar endereços. Eu só sei chegar no lugar ouvindo, recebendo orientações de outras pessoas. E quando foi para nós virmos para cá, eu, Leliane, Tiaguinho, Jefferson e Cristina, coloquei logo no Google Maps. E aí coloquei Itaíba, porque a gente sabia nem onde era. Coloquei Itaíba e começamos a vir. Chegamos ali no início, antes de entrarmos na Itaíba, momento crucial, o celular descarrega. O meu descarrega, mas tem o do Jefinho. Aí o do Jefinho também descarrega. E aí, sem internet, como é que a gente ia chegar lá? Começamos aí. E aí, antes de tudo, graças a Deus, o pastor Sócrates deu orientação para o Jefinho. Naquele restaurante a gente se encontra. E essa orientação foi suficiente para a gente chegar lá e nos encontrarmos e virmos até aqui. Talvez teu contato com a palavra está descarregado. E ele precisa ser recarregado. Porque se não for recarregado, você não vai conseguir chegar ao destino certo. Existem algumas oportunidades, irmãos, para concluir, que eu encontro aqui nessa parábola, que são oportunidades que nós não vamos ter para sempre. Escute. Primeira oportunidade é a oportunidade de ajudar os outros. O homem era rico, o homem fazia banquetes, ele podia ajudar. Às vezes nós achamos que não podemos, mas Deus tem nos dado condições e pessoas próximas a nós, a quem nós podemos aliviar o sofrimento delas. E sabe, um dia nós vamos precisar delas. Então, a primeira oportunidade, a oportunidade de ajudar os outros. Não vai ser para sempre que nós vamos ter, então vamos aproveitar. Segunda oportunidade que eu vejo aqui, que não vai durar para sempre, é a oportunidade de clamar por misericórdia a Deus. Aquele homem clamou, aquele homem gritou, aquele homem insistiu, mas ele clamou quando já era tarde demais. Infelizmente, isso vai acontecer com muitos que vão clamar por misericórdia, vão clamar por mais uma chance, mas a chance já terá passado. Clame, mas clame agora. Aproveite esse ambiente. E se você não clamou a Deus por misericórdia ainda, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que o Espírito Santo está tocando o teu coração. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de clamar a Deus. Me tira dessa situação, Senhor. Talvez você se orgulhe de ser descendente de crente, de ser parente de crente, mas nem Abraão salvou aquele homem. O teu parente não pode te salvar. Clame enquanto é tempo. Terceira oportunidade que eu vejo que nós temos aqui, que precisamos aproveitar, irmãos, é a oportunidade de avisar os outros.
O homem rico também quis avisar, não foi? Quando? Ele quis avisar quando já era tarde demais. Vai lá, manda alguém. Sabe quando Deus toca o teu coração para falar com alguém, você perde a oportunidade e depois você se arrepende? Eu falei com essa pessoa e não disse para ela a verdade. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E é um sentimento terrível. Aproveite a oportunidade de avisar os outros acerca da salvação. Quarta e última oportunidade que eu vejo nesse texto é a oportunidade de ouvir as Escrituras. Ouvir as Escrituras. Aproveita esse retiro, jovem. Talvez o teu contato com a Bíblia estava descarregado. Por causa da correria, como diz a música, do trabalho. Faz um propósito. Deus, eu quero voltar a ter contato com a tua palavra. Eu acredito em uma geração de jovens apegada à palavra de Deus. Eu não acredito em jovens apegados a shows. Eu não acredito em jovens apegados a entretenimento. Mas eu acredito em jovens apegados à palavra de Deus. E eu sei que nesse retiro Ele está querendo fazer isso conosco. Eu creio que esse retiro é o começo de muita coisa que Deus vai fazer na nossa igreja daqui para frente. Porque esta noite, nestes dias, Deus vai tocar o teu coração para voltar a ter contato com a palavra. Deus vai te dar fome, Deus vai te dar sede da palavra de Deus. A tua vida vai ser transformada. E não apenas a tua vida, a vida da tua família, dos teus irmãos será transformada também. Sabe quem é que nós somos nessa parábola? Eu creio que nós somos os 5 irmãos. Nós somos os 5 irmãos de quem Abraão disse, eles têm a palavra, que eles escutem. Nós somos estes irmãos que não perdemos a alma ainda e nem iremos perder, porque nós temos a palavra de Deus e nós vamos ouvir a palavra. E sabe por que nós não vamos perder a nossa alma? Porque essa palavra fala do nosso Salvador. O objetivo da palavra de Deus é demonstrar Jesus. Quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Salvador. Ele vem e nos resgata, Ele vem e nos salva, Ele vem e nos transforma, Ele vem e nos santifica. Então escute a palavra de Deus. O que você vai fazer daqui para frente? Pastor, eu vou continuar do jeito que eu estou. Você que sabe. Avisado você foi. Pastor, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Então começa hoje a se apegar com a palavra. Curva sua cabeça. Antes de orar, eu quero te convidar a orar. Talvez a oração seja de reconhecimento. Reconhecimento de uma distância entre você e o livro de Deus. Uma distância sem justificativa. Trabalho não é justificativa. Namoro não justifica. Nada justifica a nossa distância da palavra. Palavra que salva. Então comece reconhecendo que você deixou o celular descarregar. Você deixou o mapa descarregar. Mas você veio para esse retiro para ser recarregado. Eu creio nisso. Eu creio. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque
Melhor do que ter Abraão como pai é ter o Senhor. Pai, obrigado por cada jovem aqui que o Senhor trouxe para este lugar. Senhor, o Senhor dá mais valor à alma deles do que eles mesmos. Porque o Senhor deu a tua vida para resgatar a deles. O Senhor derramou o teu sangue para que eles pudessem ser salvos. Para que eles estejam certos desse amor. Mas um amor, Senhor, que precisa ser aceito. Aceito livremente. Talvez, Senhor, há pessoas aqui, há jovens aqui que ainda não aceitaram. Talvez estão confiando na religião. Talvez na religião dos seus parentes. E não tomaram a sua própria decisão ainda. Pai, que esta noite seja noite de reconciliação. Que essa noite seja noite, Senhor, de decisão. Que essa noite, Senhor, seja noite de ouvir a tua palavra, que foi pregada agora. Quantos aqui, ainda em atitude de oração, estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Levanta a mão. Pode baixar. Eu queria perguntar se há algum jovem entre nós que entendeu que religião não salva, que entendeu que família não salva, que entendeu que dinheiro não salva, e que entendeu que só Jesus salva. E essa noite você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se tem, levanta a mão, dizendo: eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais algum jovem? Fica de pé. Eduarda está tomando a sua decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Algum jovem? Glória a Deus. Algum jovem aqui querendo se reconciliar? Tenha vergonha não, jovem. Tenha vergonha de permanecer no erro se você estiver nele. Tem mais alguém que quer ter coragem de ouvir a palavra de Deus enquanto é tempo? Se não tem, vamos orar nesse momento pela Eduarda. Por cada jovem aqui presente. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua serva. Senhor, pela decisão que ela está tomando, a qual o Senhor conhece. Pai, que o Senhor enche o coração dela da tua alegria. Que o Senhor enche o coração dela do teu perdão. Que o Senhor enche o coração dela, Senhor, com a fé